Olá, irmãos, tudo bom? Me chamo Vinícius, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre ser cristão, sobre seguir Jesus, que é uma batalha que nós temos. É difícil ser cristão, não é fácil. Nós temos nossas lutas, nossas dificuldades, as lutas contra os desejos da carne, contra as tentações do mundo. Mas creio que quando nós temos essas dificuldades que estamos no caminho certo, porque o inimigo se incomoda e ele tenta nos afastar da presença de Deus. E Deus quer que nós permanecemos firmes e fiéis até o fim, porque ele tem um propósito para nós. Devemos esperar e confiar no propósito que Deus tem. Muitas vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, e acaba cometendo erros, nos prejudicando, e esquecemos que é tudo no tempo de Deus e Deus sabe de todas as coisas e temos que confiar nele. E quando confiamos em Deus e confiamos no tempo e no propósito que ele tem para nós, nós sentimos uma paz. E essa paz é incrível. E essa paz é onde o mundo, o pecado quer nos tirar, quer nos deixar irado. Porque quando o inimigo vê que nós estamos no caminho certo, é onde ele começa a agir nas nossas vidas, é onde ele começa a querer nos afastar e querer nos consumir com o pecado e as tentações do mundo. Mas devemos sempre estar com o olhar fixo a Jesus, a Ele. E eu quero ler uma passagem aqui, um versículo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, e se encontra também no Evangelho de Marcos, onde Jesus fala com seus discípulos. Jesus diz: se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E aqui ele deixa claro que não vai ser fácil e os discípulos entendem isso. Seguir a Jesus não é emoção momentânea, é escolha diária. Negar a si mesmo não é se odiar, é dizer não para a carne quando ela quer nos dominar. É negar o ego, o orgulho e a vontade que quer mandar em tudo. E aqui nós entendemos que devemos confiar nele. Não, não devemos ter ego nem orgulho. E nós somos humanos, muitas vezes a gente erra e é normal disso. Mas devemos sempre confessar os nossos pecados e nos arrepender, porque Deus nos dá a cada dia um recomeço, uma oportunidade de ser melhor que ontem, buscar a nossa santidade. E aqui Jesus fala que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir. E a cruz era um símbolo, não era um símbolo bonito, era um símbolo de morte. A crucificação era a pior morte que tinha na época. E quando Jesus fala, os discípulos entendem que segui-lo ia ser um caminho árduo, um caminho difícil, um caminho onde ia custar a vida deles, ia custar a reputação, a amizade, ia ter perseguição. Mas tomar a cruz é aceitar o processo. Cruz é compromisso. É decidir seguir Jesus mesmo quando não é confortável. E muitas das vezes não é confortável, não vai ser. E isso é normal e isso nós vamos ter que lidar até o fim das nossas vidas. Confiando nele, seguir a confiança. Trocar prazer imediato pela fidelidade. E como eu disse, é confiar mais no tempo de Deus do que da pressa da carne. Então devemos confiar no tempo que Ele tem para nós. Às vezes nós vamos se frustrar, vamos ficar irados, mas o apóstolo Paulo fala para ficarem irados, mas não pequem. Então, meus irmãos, e durante nossa vida, nossa jornada aqui nessa terra, Deus vai colocar
nosso amor em prova, Deus vai colocar nós em provações, a nossa fé em prova. Mas eu quero lembrar que Deus permite tudo aquilo que nós, humanos, conseguimos suportar. E nada, e Deus não permite nada além do que nós não conseguimos suportar. Então devemos sempre ficar fiéis a Ele. Devemos sempre estar buscando, meditando na palavra dEle, nos arrependendo, porque somos miseráveis. Sem Ele, sem Deus, nós não somos nada. E carregar a cruz é morrer todo dia para aquilo que quer me afastar de Deus, quer me afastar da presença dEle. Então devemos ficar firmes, porque Jesus vai voltar e Jesus vai ser nosso advogado. No dia do juízo final, Ele vai nos julgar e Ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Quem permanecer fiel a Ele, no fim vai ser lindo. No fim, a coroa vai ser nos dada e vamos estar com Deus, vamos habitar na cidade santa, na eternidade, e vai ser uma coisa maravilhosa. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa o gostei, comente aí, vamos conversar, vamos criar uma comunidade, porque é isso que Deus quer. Quer que a gente se una, fiquem unidos e levem a palavra dele até os confins da terra para todas as criaturas e todos que precisam, que estão necessitados da palavra dele. Porque nós somos a luz. Em Atos fala isso. E Deus quer isso para nós. E fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.